Esse é o boletim especial para divulgar as medidas referentes à contenção da pandemia de coronavírus em Bauru. O prefeito Clodoaldo Gazeta editou o decreto de calamidade pública na cidade. A medida foi publicada em Diário Oficial no dia 29 de março, numa edição especial. A Prefeitura elaborou ainda 3 decretos. Um deles tem como objetivo detalhar como deve ser o funcionamento de atividades comerciais na cidade durante o período de quarentena. A medida tem validade até o dia 7 de abril. O documento também especifica como deve ser organizada a circulação de pessoas em supermercados e estabelecimentos essenciais. Bom, para conversar conosco, agora por telefone para a TV e Rádio Câmara Bauru, nós agradecemos a sintonia aqui por ter nos atendido para informar, nos ajudar a informar e esclarecer um pouco sobre a pandemia de coronavírus aqui na cidade. Nós falamos com o vereador Marquinhos Souza. Vereador, obrigada aí por falar com a gente. Olá, Lidiane, sempre um prazer falar com vocês aí, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Não é porque nós estamos aí distantes que nós não estamos trabalhando, né? Seguimos trabalhando e ainda mais aqui nos bastidores, né, Lidiane? Vereador, sobre esses decretos publicados no último dia 29, que tem validade até o dia 7 de abril, como é que a população tem recebido essas novas regras? Elas estão sendo cumpridas? O que é que você observa? Bom, acho que primeiramente, para início dessa entrevista, acho que a gente tem que parabenizar a população de Bauru. Grande parte da população, digo aí talvez 90%, tem contribuído muito, muito mesmo para que a gente não tenha essa pandemia que aconteceu a nível mundial aqui na nossa cidade, né? Nós estamos aí com esses casos que chega próximos aí a 140, então são 132, né, que nós estamos agora, e a gente tem percebido que, segundo o cálculo, né, e projeção da própria Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos aí, né, com um aumento 3 vezes menor do que o projetado, ou seja, né, esse distanciamento social, né, que foi estabelecido aí por esses decretos do prefeito tem contribuído bastante. Então, acho que começar falando e parabenizando a população de Bauru. Temos sim alguns casos de pessoas que ainda não caíram a ficha, algumas pessoas que não entenderam muito bem ainda o significado e o problema de todo esse vírus e todas essas doenças, inclusive com 8 suspeitos de morte na nossa cidade, mas assim, né, falar que a grande parte da população ela está contribuindo. Então, esses decretos publicados pelo prefeito são importantíssimos, né? Acho que é importante deixar registrado que são vários decretos que foram publicados. Por quê? Porque a todo momento você vai fazer uma atualização, a todo momento você vai precisando fazer uma adequação, né? Nesse último domingo, os decretos aí, as principais mudanças. Uma foi a questão de que foi decretado calamidade pública, o que abre a possibilidade do prefeito de fazer algumas contratações emergenciais, né? Para que se possa controlar o avanço desse vírus na nossa cidade, né? Tem pontos que estava sendo muito cobrado, que é a questão dos supermercados, né? Que a gente percebe que grande parte dos supermercados estão conscientes e estão cumprindo o decreto, seja da questão da higienização dos carrinhos, das cestas, que você vai fazer a compra e com todos os cuidados, principalmente no que diz respeito à quantidade de pessoas dentro dos supermercados, mas ainda nós temos muitos supermercados na cidade que não estão cumprindo, né? Então a gente tem cobrado isso, esse é o nosso trabalho de bastidor, tenho participado das reuniões também ali do Comitê de Crise, justamente apontando esses problemas. Ainda temos, principalmente nos bairros, reclamações de supermercados que não estão atendendo às exigências aí do decreto, né? Então a gente vai começar a fiscalizar pessoalmente esses supermercados para que a gente não tenha uma disseminação do vírus, né? Então, acho que os pontos principais foi a calamidade pública, foi a questão dos supermercados e de maneira geral, outros estabelecimentos que tinham bastante dúvidas e a liberação do trabalho dos profissionais de manicure, cabeleireiros e barbeiros para que possa trabalhar a domicílio. Então, são os pontos principais aí que a gente observou e a gente entende, Lidiane, que provavelmente ainda deverá ser publicados novos decretos
estabelecendo mais alguns padrões de atividades na nossa cidade, porque ainda tem algumas dúvidas a serem aí dirimidas. Muitas pessoas ainda falam que alguns outros serviços poderiam ser liberados, né? Então a gente está trabalhando nesse ponto também e a gente vai sempre procurando um equilíbrio. Como que a gente pode contribuir no que diz respeito a gente preservar a saúde, né, das pessoas e também não deixar alguns segmentos aí desamparados. Inclusive, Marquinhos, sobre essa questão da circulação de clientes dentro de supermercados e outros estabelecimentos do ramo, né? Em que houve essa intensificação da fiscalização por conta do não cumprimento da determinação de se desinfectar equipamentos, enfim, e também se controlar a distância entre esses clientes, o prefeito anunciou que deve ter um diálogo com a Câmara com o objetivo de reforçar, tornar mais rígida a multa a esses supermercados. Endurecer a punição, a penalização nesse momento é o caminho mais apropriado? É o caminho mais dolorido, né? A gente não gosta desse tipo de caminho, a gente gosta do caminho da conscientização, deveria partir dos próprios supermercados essa conscientização, entendeu? Nós já temos uma reclamação do aumento abusivo de alguns produtos, né? Que a gente não entende se realmente está tendo a falta, se está tendo dificuldade de chegar a esses produtos, se é questão da safra. Então nós já temos essa reclamação, né, todos os dias do aumento dos preços dos produtos nas prateleiras dos supermercados. E ainda você tem o problema de você ir no supermercado superlotado, das pessoas não estarem atendendo a exigência do decreto. Realmente não cabe, não existe outro caminho senão a punição, né? Está bem claro no último decreto que foi estabelecido no máximo uma pessoa dentro do supermercado a cada 7 metros quadrados. Então, qual é a sugestão que eu tenho dado ao prefeito e à secretária também de Planejamento, Letícia Kirchner, né, que é o seguinte: pedir, né, ali para o Corpo de Bombeiros da nossa cidade a metragem quadrada de todos os supermercados da nossa cidade, que são as áreas úteis, que todos os supermercados têm que ter ali um alvará de bombeiro, e nesse alvará consta a metragem quadrada que é disponível para circulação de pessoas. A partir daí, se fazer uma conta, né, dividir isso daí por 7, você chega no número de pessoas que podem estar juntas dentro do supermercado. E exigir, inclusive, que os supermercados coloquem na entrada dos seus estabelecimentos a quantidade de pessoas que poderiam estar todas dentro do supermercado ao mesmo tempo, até para facilitar a fiscalização. Então, a gente fica triste porque a gente sempre espera que o diálogo funcione, mas naqueles casos onde o diálogo não funcionar, infelizmente, Lidiane, aí você tem que entrar com penalizações mais duras, mais rígidas, para que esses empresários cumpram, então, essas determinações. Bom, nós estamos conversando por telefone para a TV e Rádio Câmara Bauru com o vereador Marquinhos Souza. A prefeitura anunciou a finalização de um posto avançado Covid-19 dentro de alguns dias, vereador, para atendimento a pacientes leves e graves. Essa unidade vai ser anexa ao pronto-socorro central do município e deve contar com 10 leitos com respiradores. Aliás, todos os que sentirem sintomas, sejam eles leves ou avançados, devem procurar aí esse posto para uma avaliação clínica. A ideia é que seja uma espécie de retaguarda ao tão esperado Hospital das Clínicas. Inclusive, a Câmara enviou ofício ao governador João Dória pedindo a abertura com urgência da unidade, que contaria aí com mais de 170 leitos. Os vereadores têm acompanhado essa demanda? Existe alguma sinalização nesse sentido? E em que medida esse posto avançado Covid-19 deve auxiliar a estruturação da rede municipal de saúde? Bom, eu acho que a gente tem que dar os parabéns ao prefeito por ter tomado essa iniciativa, porque nós já sabemos e nós sofremos na cidade de Bauru com a falta de leitos, né, de uma maneira geral. É importante a gente deixar registrado que todas as outras doenças e todas as outras complicações que nós já temos na nossa cidade, elas continuam acontecendo, né? A questão de pessoas aguardando vagas de internação continuam na nossa cidade, infelizmente, por conta do número de leitos que nós temos, né? Todas as outras doenças, né, seja o AVC, ou seja um problema
cardíaco ou qualquer outro problema continua acontecendo. Então, importantíssimo a criação desse posto que foi criado no nosso município para que aquelas pessoas que tenham aí algum problema mais sério, né, com sintomas do Covid-19, até que ela tenha aí o seu leito definitivo num hospital da cidade, é importantíssimo esse posto, aonde é um momento de transição, né, aonde a ambulância o SAMU vai retirar a pessoa de casa e vai levar até esse local, e nesse local essa pessoa ela vai ter todos os cuidados, né, como se ela já estivesse num hospital, mas assim, todos os cuidados para que ela possa chegar bem ao hospital para o seu tratamento. Então a gente parabeniza o prefeito por essa atitude, a gente tem acompanhado, esse é o nosso trabalho também de ajudar a fazer esses apontamentos, e obviamente que a gente vai precisar, Lidiane, ter paciência agora, inclusive no decreto vai até ao próximo dia 7, e a gente tem que rezar para que saia logo, né, essa questão do Hospital das Clínicas. A gente tem trabalhado, a Câmara Municipal tem feito aí os ofícios, tem feito as cobranças, a gente vê o empenho também do prefeito. Agora existe uma discussão, inclusive, de que o custeio desse hospital, nesse momento de crise do Covid-19, seja aí dividido com outros municípios. Isso então está sendo estudado, porque tem recursos do governo estadual vindo para o nosso município, né, que é de aproximadamente 3.700.000 reais, e grande parte, ou seja, 3 milhões deve ser implantado nesse hospital. Então, ou seja, recurso que seria para o município para fazer aí até outras, né, atividades, deve ser empregado nesse Hospital das Clínicas para que ele inicie o seu funcionamento o mais rápido possível. São 172 leitos com 172 respiradores, que com certeza, Lidiane, poderia aí resolver. Eu acredito que esse medo que nós temos hoje, né, que é por isso que nós estamos no distanciamento social, que é justamente o motivo de ter mais pessoas precisando de respiradores do que o número de respiradores que nós temos na cidade. Então, a gente torce para que saia logo esse hospital, até para que a gente possa iniciar, né, voltar aí aos poucos a nossa vida normal na cidade de Bauru. Ok, vereador, obrigado pela entrevista. A gente aproveita para reforçar que a Câmara está trabalhando, mesmo que não presencialmente, né? A Câmara continua trabalhando de forma remota, né? Os vereadores continuam atuando aí nos bastidores e atendendo os seus munícipes pelas redes sociais, pelo telefone e pelo e-mail, né, vereador? Exatamente. A gente não para de trabalhar, né? Pelo contrário, a gente está sempre... Agora, a única coisa de diferente é que, ao invés de a gente colocar no papel os pedidos dos munícipes, a gente tem recebido via WhatsApp, via Facebook, via e-mail, enfim, por todos esses meios de comunicação, e a gente tem encaminhado direto aos secretários das pastas. Então, como eu falei, né, não só as outras doenças continuam acontecendo no nosso município, como a cidade não para, né? Então, nós temos vários assuntos que a gente vem tratando aqui nos bastidores, e a gente tem um trabalho muito forte, principalmente na rede social. A gente divulga abertamente o nosso celular nas redes sociais para que as pessoas possam, então, né, já que não conseguem encontrar a gente na Câmara Municipal, que fale diretamente conosco, né, por esses meios de comunicação, e a gente repassa e cobra também que os serviços solicitados pela população sejam realizados. Ok, vereador Marquinho conversando por telefone com a TV e Rádio Câmara. Vereador, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, e a gente sempre finaliza nossas entrevistas nos colocando à disposição de toda a população. A gente está, como foi colocado aí, né, distante da Câmara Municipal, mas a gente continua os nossos trabalhos aqui nos bastidores nesse momento tão difícil da nossa cidade, do nosso país. E vamos torcer aí e pedir a Deus que a gente passe logo por essa turbulência que nós estamos passando, para que a gente possa, o mais rápido possível, voltar à nossa vida normal. Ok, obrigada, vereador. Um ótimo dia. Obrigado, igualmente. Um abraço. Tchau, tchau.
Bom, os trabalhos das comissões especiais de inquérito instauradas na Câmara Municipal de Bauru, estão paralisados. Os vereadores investigam o andamento das obras da estação de tratamento de esgoto e também irregularidades na Coab, a Companhia de Habitação Popular de Bauru. Audiências públicas e sessões solenes também estão suspensas, assim como o atendimento presencial nos gabinetes. Mas, reforçando, os cidadãos devem acionar os vereadores pelo telefone, pelo e-mail ou pelas redes sociais. Os contatos de cada gabinete estão disponíveis no portal bauru.sp.leg.br. Nós voltamos a qualquer momento com informações sobre as ações do poder público aqui no município de Bauru e seus efeitos dentro dessa pandemia de coronavírus. Fique ligado em nossa programação.